Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, falando, gente, do assunto do J Neto, da ex-esposa Rogéria Costa e também do Miguel Azevedo, que é aquele adolescente de 15 anos que tirou a própria vida. Gente, eu estou impactada com a reviravolta que deu esse caso, porque agora o J Neto e a ex-esposa estão trocando acusações. E eu vou trazer um primeiro vídeo da Rogéria Costa, eu falando sobre ela, e depois vou fazer um segundo vídeo com a resposta já do J Neto. Então, gente, tem muitas brigas, muitas situações e um menino que foi embora, que tirou a própria vida. E eu vou começar a contar a partir de agora. A Rogéria Costa deu uma entrevista para o site da Fábia Oliveira. E essa mãe fala pela primeira vez e ela expõe relação conturbada de J Neto com o filho. São acusações de um lado e do outro. E a gente fica sem saber quem é que tem a razão. Mas são acusações sérias. E aí, esse menino ficou no meio dessa guerra. Vamos contar aqui para vocês. A Rogéria Costa abriu o coração sobre a perda do menino e fez algumas acusações contra o J Neto, revelando detalhes de uma relação muito conturbada entre pai e filho. Segundo ela, Miguel queria apenas uma família feliz e não um pai bêbado. Rogéria conta que ela criou Miguel sozinha. Só que nesse ano, no entanto, o J Neto teria ido morar com eles em Guapimirim. Acontece, o que era para melhorar a convivência entre pai e filho, acabou se tornando uma coisa conturbada. Eu criei o José Miguel Azevedo até os 15 anos sozinho. No final do ano passado, o pai prometeu morar com ele. E nesse trâmite, o pai prometeu em janeiro que viria. E isso começou a criar uma ansiedade no meu filho. Passou fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Eu chamei o conselho tutelar e entreguei para eles chamarem o pai para a responsabilidade. Ele foi empurrando com a barriga. E isso foi criando a ansiedade dentro do meu filho e também uma depressão. Eu tentei de todas as formas lutar com meu filho. Posso não ter sido a melhor mãe do mundo, mas a pior também eu não fui. Porque, pessoal, nessa entrevista, de acordo com a Rogéria, o cantor gospel J Neto consome bastante álcool. A situação virou um problema na família. Então, ela dizendo isso acarreta muitas outras coisas, porque ele tem uma gravadora, ele tem uma posição dentro da igreja, ele tem uma posição dentro do mundo gospel. Então, ela tá falando isso, eu acho que, de uma certa maneira, cai como uma coisa muito ruim para o J Neto. E ele tem resposta para isso e muito sérias também. Mas vamos aí falando da Rogéria. O pai veio morar aqui em Guapimirim, ela está falando do J Neto. Mas mediante ao consumo de álcool todos os dias, isso estava mexendo muito com a cabeça do meu filho. Não é uma pensão que faz um filho feliz. Ele queria uma família feliz mediante a presença do pai, mas não um pai bêbado, como ele citava, disse Rogéria. Ainda ela revelou que velou o filho sozinha e criticou a postura de J Neto. Eu velei o meu filho sozinha. Ele, J Neto, chegou no cemitério 1h, 1h30 ele foi embora, dizendo que precisava descansar para amanhã ele estar bem. Eu passei 50 horas da minha vida acordada, até o último momento. O pai precisava descansar e eu, como mãe, que me virasse sozinha. Como eu fiz, me virei sozinha com tudo. Ela conta
que pai e filho teriam tido 3 dias antes da fatalidade uma briga. 3 dias antes teve uma briga entre pai e filho. A sorte é que eu estava lá. Ele apontou o dedo na cara do Miguel. Pagar pensão não quer dizer ser pai. Ser pai é estar ali presente. Ele vive uma vida promíscua. Não tenho temor a Deus. E por que eu decidi falar isso agora? Porque eu perdi o que eu tinha de mais precioso. José Miguel levou 70% da mãe dele e deixou os 30%, porque eu ainda tenho uma filha de 24 anos. Vamos parar de hipocrisia, né? Cantar, enganar o povo, chega. Estamos chegando ao fim dos tempos, estamos vivendo o apocalipse. Nada mais do que isso. E não adianta dizer que vai para o céu, para o inferno, porque o inferno é aqui onde a gente está vivendo. O José Miguel nasceu no dia do aniversário do pai, o presente que eu dei para o pai. E eu tenho certeza que toda vez que chegar o dia 27 de agosto, ele vai lembrar que o filho não está mais aqui com ele. Ela também lamentou o fato do cantor gospel ter comemorado que estava ganhando seguidores após notícias do falecimento do adolescente. Em uma conversa que ela teve com J Neto, ela criticou a cobertura em cima do falecimento do filho, mas foi surpreendida por J Neto, porque ela disse que falou assim: eles ficam igual carniceiros, disse ela. Em contrapartida, eles estão fazendo eu ter mais seguidores, respondeu J Neto. Em cima da morte do meu filho, disse a Rogéria. Sei que és um homem público, mas acho covardia, rebateu ela. Nosso filho, não posso impedir a notícia, acrescentou o artista. Tudo que a gente acabou de ouvir aqui que eu relatei para vocês são mágoas muito profundas e que culminou no falecimento do filho dos dois. E agora ele acusando ela e ela acusando ele. Por quê? Porque aflorou isso daí, ela falou que 70% o filho levou com ele, 30% ficou porque ela tem uma filha de 24. Então, ela disse assim, já que eu perdi meu filho, eu vou contar tudo. Isso são marcas profundas que ficam em um casamento que um dia terminou e só sobraram aí as feridas. O que vocês acharam disso, pessoal?